e a Jade fazemos parte da área de sucesso do cliente aqui da SK. Junto com a área de tecnologia, estamos promovendo uma série de webinars com conteúdo estritamente técnico para os nossos clientes com contrato de manutenção ativa. O nosso objetivo é que vocês usufruam ao máximo dos benefícios e recursos do SolidWorks. E para isso, hoje vocês vão assistir ao primeiro episódio de uma websérie sobre grandes montagens no SolidWorks com o Jean Tosta. Esperamos que vocês gostem. Está trabalhando com alguns conjuntos mais complexos dentro do SolidWorks e está enfrentando alguns problemas de desempenho e já não sabe mais como fazer para resolver esses caras? Então acompanhe esse vídeo até o final que a gente vai te mostrar algumas dicas e algumas ferramentas que te ajudam a melhorar o desempenho do software. Essa é a ideia da apresentação, mostrar para vocês táticas de trabalho que vão auxiliar no desenvolvimento ou no próprio dia a dia com grandes conjuntos ou com arquivos mais complexos, podendo assim melhorar o desempenho do seu SolidWorks. Primeiro ponto é a gente tentar entender um pouquinho melhor o que pode ser uma grande montagem, o que caracteriza um arquivo como sendo um grande conjunto. E a primeira coisa que a gente vai perceber aqui é que não existe muito bem uma regra, não existe um limitante. E a partir desse certo ponto eu posso caracterizar esse conjunto como sendo um grande conjunto. Não tem uma regra, mas existem algumas coisas que podem configurar o seu arquivo como sendo um grande arquivo, um grande conjunto. Eu coloquei 3 principais itens aqui, sendo eles a quantidade de item, a complexidade geométrica e o próprio tamanho físico do seu arquivo, tá? Então, dependendo desses 3 aqui, você pode ter sim um grande conjunto. Mas não é nada tão simples de ser analisado, né? E é por isso que a gente vai colocar a apresentação aqui disposta em alguns tópicos a mais. Vamos lá então. O que eu quero mostrar para vocês de novo, lembrando, são táticas de trabalho para poder melhorar o desempenho do SolidWorks. Se você quer melhorar o desempenho do SolidWorks, você precisa primeiro identificar aonde que você tem esses problemas, quais são os seus gargalos, quais são os problemas que estão acontecendo, em qual momento o seu SolidWorks está apresentando lentidão. Sabendo quais são os seus problemas, quais são os seus possíveis gargalos, você precisa, depois disso, identificar a causa do problema. Identificando a causa, você vai aplicar uma correção e após aplicar a correção pela primeira vez, você define um padrão de trabalho e começa a trabalhar em cima desse padrão para que esse problema não volte a acontecer. E lógico que isso vai entrar num looping, né? Você corrige um problema e define um padrão. Você entra no looping e caso um outro tipo de problema comece a acontecer, na verdade, você vai repetir o processo. Identificar o problema, identificar a causa, aplicar a correção e definir um padrão de trabalho. A gente vai conversar um pouquinho melhor então sobre o primeiro passo, identificação dos problemas, né, os possíveis gargalos do seu processo. Quando a gente fala de possíveis gargalos, a gente está falando que o SolidWorks pode apresentar lentidão em momentos distintos, de maneiras diferentes, né? Eu posso ter problemas de lentidão, posso ter problemas de desempenho de mais de uma maneira no SolidWorks. E eu preciso entender o que está acontecendo, em qual momento eu tenho uma perda de desempenho. Ela pode acontecer de 3 maneiras, sendo lentidão ao salvar um arquivo, ou abri-lo ou fechá-lo, no caso, né, seria o mesmo problema. Então, lentidão ao abrir, salvar ou fechar um arquivo. Lentidão gráfica, quando você aplica um zoom, quando você tenta rotacionar a tela, quando você tenta simplesmente inserir um novo componente e as arestas dele não aparecem, ou aparece um cubo no lugar dele, né? Então você tem uma lentidão caracterizada como lentidão gráfica. Ou a lentidão na construção, que pode ser que na verdade pode acontecer enquanto você está construindo algo, adicionando algum recurso. Seja esse recurso um recurso de peça, um recurso de montagem ou um recurso de desenho 2D. Então, esses são os 3 momentos distintos onde o SolidWorks pode apresentar lentidão. E perceba que nesse momento eu não estou falando dos aplicativos ou dos suplementos do SolidWorks, estou falando apenas do próprio CAD 3D. A primeira dica que eu posso deixar para vocês é andar sempre com um caderno de anotações e uma caneta, tá? Então, se você está tentando identificar a causa, vale a pena você fazer as suas anotações e entender tudo isso aí. Anotar qual o seu cenário, qual computador está apresentando lentidão, quais arquivos estão apresentando lentidão, quais comandos você está usando quando o SolidWorks está apresentando lentidão. Então, entender o seu cenário é o primeiro passo. E é sobre isso que esse primeiro tópico da apresentação tratava.
Continuando então com o processo dessa apresentação, com o fluxograma dessa apresentação, você identificou o seu problema, você fez as anotações, você sabe quais arquivos estão apresentando problema, quais computadores estão apresentando problema. Se é uma lentidão ao abrir um arquivo, você sabe qual que é o arquivo. Se é uma lentidão lentidão gráfica ou lentidão na construção, você já identificou quais são os comandos que estão apresentando esse tipo de problema. Agora está na hora da gente entender um pouquinho melhor o que pode ter causado isso. E a gente vai conversar agora sobre a identificação da causa do problema. Eu listei algumas coisas que podem tornar o seu desempenho mais lento. Então, 5 principais fatores que podem influenciar positivo ou negativamente o desempenho do seu SolidWorks. Quais são eles? Então, os fatores são complexidade do seu projeto, a tática de trabalho que você está aplicando, opções do sistema, locais dos arquivos e hardware. E a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas aí agora nesse momento. E a primeira que a gente vai conversar é a complexidade de projetos. Bom, começando então com complexidade de projeto. O primeiro passo para você entender qual que é a causa do seu problema é você compreender o quão complexo é o seu projeto. Isso vai te permitir ter uma ideia um pouquinho melhor de onde que você está pisando, de qual é o nível de dificuldade que você vai ter pela frente, tá? E é neste ponto que a gente vai começar a entender um pouquinho melhor o que é uma grande montagem. Tá? O que caracteriza uma grande montagem? A gente falou um pouquinho antes que existiam 3 principais fatores: quantidade de recursos, quantidade de detalhes, né? E o próprio tamanho físico. Não são só esses são os 3 principais, mas existem outros fatores. E a gente vai entender os 5, que são quantidade de itens, complexidade geométrica do seu conjunto ou da sua peça, quantidade de recursos aplicados, a estrutura de montagem feita, isso também é muito importante, e a estrutura do seu desenho 2D, no caso de você estar enfrentando algum tipo de problema de desempenho no desenho 2D. A gente vai conversar primeiro sobre a complexidade, né, relacionada à quantidade de itens. Então, entender se o seu conjunto é um conjunto complexo por conta da quantidade de itens ou não. Se a gente pegar, por exemplo, a imagem que está aparecendo aqui na tela agora, a gente tem um conjunto que facilmente passa aí dos 100 mil componentes. Tá, mas o que esses 100 mil componentes dentro de um arquivo de montagem significam para o meu SolidWorks ou para o meu computador, né? Quando a gente abre um conjunto no modo resolvido, por exemplo, o que o SolidWorks tem que fazer é carregar cada um dos arquivos que está dentro desse conjunto na sua memória RAM. Ou seja, quanto mais componentes você tem para ler, mais memória RAM você vai precisar, mais memória RAM você vai utilizar do seu computador. E esse é o primeiro ponto que faz a quantidade de componentes afetar o desempenho. E é dentro do avaliação de desempenho, que a gente analisa, né, que a gente verifica quantos itens existem dentro da minha montagem. A gente está vendo aqui, por exemplo, que nessa parte da janela, estatísticas, eu consigo ver aqui várias informações. Por enquanto a gente não vai ler todas as informações, a gente vai pegar apenas a primeira informação aqui, que é relacionada ao número total de componentes. Então, esse número total de componentes está falando para você quantos componentes existem na sua montagem, sendo eles componentes repetidos ou não. Tá? Então, se você tem 100 repetições de um mesmo componente, um parafuso, uma porca, uma arruela, por exemplo, então ele está sendo adicionado aqui nesse número. Ele vai acrescentar 100 nesse número. E é a partir desse número que a gente tem uma ideia de qual que é o tamanho desse conjunto, quantos componentes ele tem. E aí eu posso falar se esse conjunto é complexo ou não por conta da complexidade, da quantidade de componentes. Se a gente vê um número muito alto aqui e a gente está tendo problema de desempenho, por exemplo, para abrir esse arquivo, então eu sei que a quantidade de componentes está afetando isso negativamente, porque eu tenho muitos componentes. As outras informações, no caso do campo estatísticas, que são essas outras informações que estão para baixo, a gente vai tratar um pouquinho mais para frente nessa apresentação. Então, esse foi o primeiro passo. Eu estou apenas analisando, e aí a gente volta naquela primeira dica, andar com um caderno, andar com uma caneta, né? Eu estou analisando aqui nesse momento se o meu conjunto é complexo por conta da quantidade de itens ou não. Eu estou basicamente anotando quantos itens esse conjunto tem. Próximo passo, eu ainda estou analisando se o meu conjunto é complexo ou não. Então, o próximo passo é analisar se a geometria dos componentes que estão ali dentro são complexas. Na verdade, se a geometria é complexa ou não. Se a gente pegar, por exemplo, o item que está aparecendo nessa imagem aqui, é um solado de um calçado, por exemplo, né? Este é com certeza um item, geometricamente falando, muito complexo.
Mas por que ele é muito complexo? Por que esse tipo de geometria acaba necessitando de mais processamento do SolidWorks e acaba tornando, por exemplo, o desempenho mais lento? A gente vai dar uma olhada um pouquinho mais de perto aqui nessa parte do componente. A gente pode ver esses detalhes, né, esses sulcos gravados aqui na parte inferior do solado. O que são esses sulcos? Né? São como se fossem, por exemplo, cortes estrudados, né, ou varreduras, por exemplo. O que isso aqui significa para o SolidWorks? Né? Se a gente der uma olhada, eu tenho vários detalhes. Esses detalhes são compostos por faces e arestas. E cada uma das arestas representa um vetor. E esse vetor, na verdade, é uma equação, né? O resultado de uma equação. E cada um desses vetores tem que ser processado o tempo todo. Então, se você vai rotacionar a tela, se você vai dar um zoom, vai dar um pan, qualquer coisa do tipo, o SolidWorks tem que calcular a todo instante qual que é a nova posição que esse vetor terá na tela. Então, quanto mais vetores você tiver, quanto mais arestas o seu componente tiver, o seu arquivo de peça ou o seu arquivo de montagem em si, quanto mais arestas ele tiver, mais complexo ele vai ser, porque você tem mais equações e a todo instante você tem que calcular cada uma dessas equações. Como que eu faço para identificar isso aí? Na verdade, antes disso, né, este é um dos pontos que a gente fala que, na verdade, é um das informações necessárias para saber se o seu componente é complexo ou não, a quantidade de arestas. Mas esse não é o único ponto que determina se o seu componente é complexo geometricamente ou não. Existem dois fatores. O total de arestas barra faces, que é o que a gente acabou de ver, aquele componente do solado, e o total de triângulos. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre os dois e entender a diferença desses dois caras. Então, total de arestas barra faces. A gente tem aqui um componente clássico que caracteriza um componente, geometricamente falando, complexo por conta da quantidade de arestas. Ou seja, esse motor elétrico que está aparecendo na tela aqui agora é um componente muito complexo por conta da quantidade de faces e arestas que ele tem. A gente pode ver, é nítido, isso está aparecendo na tela, que esse componente tem muitas arestas. Voltando um pouquinho então, ele tem muitos vetores, que tem que ser calculado a todo instante. Eu tenho que saber a posição de cada um desses vetores o tempo todo. Outra informação importante é a gente saber que o componente tem muitos triângulos, então pode ser que ele não tenha muitas faces, ele não tenha muitas arestas, mas as faces e as arestas que ele tem são muito complexas. Então são faces com curvaturas muito altas, na verdade muito baixas, né, curvaturas pequenas, como por exemplo esse componente que está aparecendo na tela para a gente, é um parafuso, ele tem poucas faces, ele tem poucas arestas, mas a face que ele tem da hélice que está sendo feita ali, né, da própria rosca, é uma face extremamente complexa. E para poder mostrar faces na tela, o SolidWorks tem que dividir essa face em pequenos triângulos. Então ele graficamente exibe para a gente uma face dividindo essa face em pequenos triângulos. Quanto mais complexa é uma face, mais triângulos ele tem que criar para poder exibir aquela face. Ou seja, se você tem uma face muito complexa, muitos triângulos terão de ser calculados a todo instante que você movimenta a tela, ou que você movimenta o componente na tela. Tá? E isso caracteriza um componente. Esses dois componentes que estão na tela aparecendo nesse momento aqui são complexos do mesmo jeito. Um é tão complexo quanto o outro. O motor e o parafuso são os dois muito complexos. E como que eu vejo quais são os componentes mais complexos dentro do meu conjunto de montagem? Então, com a montagem aberta, a gente vai novamente, a gente vai clicar na aba avaliar e vai selecionar a avaliação de desempenho. Dentro da avaliação de desempenho, nesse momento, a gente vai se preocupar agora com a janela que fala sobre exibir desempenho. E dentro dela eu tenho aqui o triângulos gráficos, que é esta parte da janela. Então, dando uma olhada, analisando um pouquinho melhor o que essa janela está falando aqui pra gente, né? A gente tem os nomes dos arquivos, a configuração daquele arquivo, a quantidade e o total de triângulos. É o total de triângulos que a gente quer olhar. Então, quanto mais triângulos gráficos existem naquele componente, mais complexo aquele componente será. Só que nesse caso aqui, essa lista está considerando a quantidade. Se a gente pegar, por exemplo, aquele componente que está listado em primeiro, que é o Socket Head, esse é o componente. E esse componente separado, ele tem apenas 888 triângulos. Mas a lista está mostrando para mim que ele tem, na verdade, 42 mil triângulos. O que está acontecendo? Então ele sabe que aquele componente único separado, ele tem 888 triângulos. Mas ele está inserido na montagem 48 vezes. Logo, para aquele componente, o SolidWorks tem que calcular
42 mil triângulos gráficos a todo instante que você rotaciona ou movimenta a tela. Tá? Então aquele componente está ocupando, como se fosse ocupando um espaço de memória de 42 mil triângulos, né? Vamos colocar assim entre aspas. Né? Bom, legal. Então eu sei que esse é o componente que acaba exibindo mais triângulos gráficos, mas isso aqui é por conta da quantidade de vezes que ele está inserido. E se eu quiser saber qual que é o componente, geometricamente falando, mais complexo, sem considerar a quantidade, né? Eu quero saber qual que é o componente mais complexo mesmo. Então a gente vai novamente na nossa montagem, a gente vai agora clicar na aba avaliar e ao invés de clicar na avaliação de desempenho, a gente vai clicar no visualização de montagem. O visualização de montagem é uma ferramenta prática que mostra para a gente graficamente a disposição de algumas informações. Ele pinta as peças para a gente de acordo com a informação que a gente está visualizando. Então a gente tem aqui uma lista, né, uma tabela, nome do arquivo, quantidade de massa. Eu quero, ao invés de massa, ver a informação de quantidade de triângulos gráficos. Tá aqui, ó, gráficos, triângulos. Eu vou clicar em OK. Então ele pinta para a gente aqui os componentes na tela de acordo com a quantidade de triângulos gráficos que eles possuem. Eu vou colocar para exibir quem tem mais triângulos lá em cima e quem tem menos lá embaixo. Eu vou alterar a cor de quem tem mais para vermelho. Então quem tem mais triângulos vai ficar na cor vermelho. E quem tem menos triângulos vai ficar na cor azul. Eu vou mexer um pouquinho no gráfico aqui para poder levar esse azul um pouquinho mais para cima, né? Porque a gente tem um azul lá embaixo e o vermelho lá em cima. Eu vou mexer um pouquinho nesse gráfico para que eu consiga ver um pouquinho melhor. Então o que eu estou vendo aqui? Ó? Eu estou subindo o azul. Então, por exemplo, agora o azul está em 1000 triângulos gráficos. E eu vou colocar uma cor intermediária para a gente poder visualizar os caras que tem, por exemplo, de 3000 triângulos gráficos. Então agora eu sei que quem tem azul tem menos de 2000 triângulos gráficos, quem está em amarelo tem entre 1000 e 5000, por exemplo. E quem está na cor vermelha é o componente mais complexo, que no caso é esse cara aqui. Ó. E eu posso dar um botão direito nele, abrir. Esse componente é o componente, geometricamente falando, mais complexo da minha montagem. O que eu fiz aqui agora? Então, a gente abriu a nossa montagem e descobriu qual que é o componente, graficamente falando, qual que é o componente mais complexo. Estou anotando, de novo, a gente está só fazendo anotações, descobrindo quais são os pontos críticos do nosso conjunto. Eu vou colocar aqui, listar para a gente quais são os tipos de componente mais complexos que a gente geralmente encontra em todas as montagens, isso na maioria dos conjuntos de todos os clientes. Então, um motor elétrico, um atuador pneumático ou um atuador hidráulico, por exemplo, rolamentos, parafusos com roscas desenhadas e componentes com esse nível de detalhe, com muitos chanfros, com muitas furações. Geralmente, essas são as peças mais críticas dentro dos conjuntos de todo mundo. Então, a gente pode ver que a maioria desses caras aqui, tirando em exceção do último componente ali, né? A maioria deles são componentes que geralmente para vocês são componentes comprados. Você não fabrica esses componentes, você simplesmente baixa esses caras no site do fornecedor e insere na sua montagem, porque eles vão entrar na sua lista de compra depois. Mas geralmente esses são os componentes com a complexidade gráfica mais elevada em todos os conjuntos de todos os clientes. Bom, então a gente anotou aqui, a gente conseguiu identificar qual é a complexidade geométrica do nosso conjunto nesse momento. Agora a gente vai tentar entender um pouquinho melhor se este componente, se esses componentes ou o próprio conjunto em si, ele tem muitos recursos e essa quantidade de recursos exagerada que os nossos componentes possuem está prejudicando o desempenho ou não. Então, vamos lá. Primeiro passo. Entender que quanto mais recursos a nossa peça, o nosso arquivo de peça tiver, mais tempo eu vou levar para poder calcular aquela peça. Cada um desses recursos, sejam eles recursos de chapa, recursos sólidos ou recursos de superfície, cada um deles faz uma alteração na geometria do componente ou da própria montagem em si. Quanto mais recursos eu tenho, mais alterações na geometria eu estou fazendo, mais cálculos eu tenho que fazer o tempo todo. E o tempo que eu levo para poder calcular do primeiro recurso até o último, esse tempo é chamado de tempo de reconstrução. O que a gente quer saber aqui agora é qual é o tempo de reconstrução dos arquivos. Então, se eu estou falando que o tempo de reconstrução pode ser um fator crítico para desempenho, eu tenho que saber qual que é o tempo de reconstrução desses componentes. Para poder descobrir isso, eu abro o arquivo de peça, eu vou clicar no menu Avaliar, na aba Avaliar, e Avaliação de Desempenho. Essa é a janela que vai aparecer para a gente. Então, dentro dessa janela aqui eu tenho algumas informações. A gente vai entender um pouquinho melhor quais são essas informações, o que tem dentro dessa janela. Primeiro passo,
De novo, então o tempo que a peça leva para ser reconstruída do primeiro até o último recurso chama-se tempo de reconstrução. E ele está aparecendo para a gente ali na parte superior dessa janela, ó, tempo total de reconstrução em segundos. No caso dessa peça aqui, é 0,89 segundos. Nos campos inferiores, ele está exibindo para a gente de maneira decrescente quais são os recursos que levam mais tempo para poderem ser calculados. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui que o chanfro 2, ele sozinho leva 21% do tempo para poder ser calculado. Então, daqueles 0,89 segundos, 21% daquele tempo todo é só para poder calcular o chanfro 2. E a gente consegue ver também a quantidade de recursos que está sendo utilizado para poder criar essa peça, né? Lá na parte superior da tela eu consigo ver que eu estou utilizando aqui 28 recursos para poder gerar essa peça. Aqui vai a nossa dica 2, né? Então, faça essa análise de tempo de reconstrução, apenas nas peças mais complexas que você tiver no seu conjunto. Não tem por que você fazer essa análise de tempo de reconstrução em todos os seus componentes. Dependendo, lógico, isso depende muito de cada problema que a gente vai encontrando, né? Mas, para começar, faça isso apenas nos componentes mais complexos que você encontrar. Não tem por que sair fazendo isso na montagem por completo. Então, nesse ponto, a gente anotou qual é a quantidade de recursos e, por exemplo, dentro dos componentes mais complexos, a gente entendeu qual que é o tempo de reconstrução daqueles componentes. Agora a gente vai falar sobre estrutura de montagem. Estrutura de montagem. O que é estrutura de montagem? Então a gente tem aqui um print da árvore de projetos de um conjunto qualquer e dentro desse conjunto qualquer a gente pode ver que a gente tem alguns subconjuntos e peças posicionadas dentro desses subconjuntos. Quando a gente fala estrutura de montagem, eu estou falando exatamente da maneira que eu disponho esses subconjuntos. O primeiro componente, né, o componente que está aberto na tela, ele se chama nível superior, é o que eu estou lendo naquele momento, né? O nível 2 seria o primeiro subconjunto que você colocou, tá? Ou, na verdade, as peças e os subconjuntos que existem dentro do nível superior. O que está dentro do primeiro nível, na verdade, o que está dentro do nível 2, a gente chama de nível 3, né? E assim por diante. É como se fosse um arquivo dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Então eu vou criando vários subníveis. Primeira dica. Então, dentro do nível superior, evitar mais de 30 posicionamentos. Como que eu vejo isso? Ali embaixo, dentro do nível superior, né, lá na parte inferior do nível superior, a gente consegue ver a pastinha chamada posicionamentos. E ali estão os posicionamentos feitos em nível superior, ou seja, posicionamentos feitos naquele arquivo. E essa quantidade de posicionamentos, a SolidWorks recomenda que não ultrapasse 30 posicionamentos. É lógico que é meio difícil a gente manter esse número na risca, né, manter esse número na régua, mas evitar passar muito disso aqui. Bom, voltando um pouquinho então, onde a gente viu aquela janela estatística dentro de avaliação de desempenho, a gente vai dar uma olhada agora um pouco melhor nas outras informações dessa janela. A gente tem aqui, ó, primeiro passo, número de componentes em nível superior. Esse aqui é literalmente é o número mínimo de componentes que vai ter que ser lido quando esse arquivo for aberto. Ou seja, é o número de componentes que você colocou naquele nível de trabalho que você está fazendo, tá? Quanto menor for esse número, melhor. Ou seja, quanto menos componentes você tiver no nível superior, melhor feita a sua montagem. Só que o que acontece? Essa não é a única informação importante para o desempenho, né? Então eu posso ter poucos componentes no meu nível superior, mas mesmo assim eu posso estar calculando outros componentes que não estão no nível superior. Eu posso estar considerando alguns componentes que estão posicionados em níveis inferiores. Só para vocês entenderem, quando eu crio um subconjunto, o que está dentro daquele subconjunto deixa de ser lido pelo seu computador e você poupa desempenho fazendo isso. Então, na verdade, isso é o que a gente chama de criar um subconjunto. Mas você pode optar a qualquer momento por fazer a leitura desses componentes novamente. E é por isso que a gente tem aqui, ó, componentes resolvidos. Então, apesar de você ter poucos componentes no seu nível superior, você pode optar por ler outros componentes que estão em subníveis. E é aqui que a gente vê isso, a quantidade de itens que estão sendo lidos pela sua memória RAM. Componentes no estado resolvidos, tá? Quanto menor esse número, melhor. Então evite trabalhar com números muito altos nesse campo. Componentes em peso leve.
arquivos que estão como somente leitura. São arquivos que não serão carregados pela memória RAM do computador. Trabalhe com valores mais altos nesse campo, sempre que possível. Mais para baixo, a gente tem aqui a profundidade máxima que o seu conjunto está alcançando. Então, qual que é a quantidade de níveis que você criou? Se a gente voltar um pouquinho, a gente viu ali a quantidade de níveis, né? Então tinha nível superior, nível 2, nível 3. Não adianta você ter apenas 2 subconjuntos no seu nível superior, sendo que cada um desses conjuntos tem lá 1000 peças. Né? E dentro deles você não tem nenhum outro subnível criado. Então é sempre legal a gente trabalhar como se fosse nessa forma de escadinha, né? Criando os pequenos subconjuntos. Quando você começar a seguir aquela regra de 30 posicionamentos no nível superior, você vai acabar criando esse nível de escadinha, por consequência, né? Então você cria um subconjunto, deu 30 posicionamentos, salva, fecha, insere ele dentro de um outro subconjunto. Começa a colocar outras peças, vai criando outros posicionamentos, deu 30, salva, fecha e assim por diante. No final você vai acabar chegando no seu conjunto completo, né? E para chegar nele você acabou criando vários subníveis. É isso que a gente pede. Então quanto maior, e na verdade é isso que a SolidWorks recomenda, né? Quanto maior for esse número aqui de nível, profundidade, melhor. Mais para baixo a gente tem aqui os posicionamentos feitos em nível superior. É aqui que eu sei se eu passei daquele número 30 ou não. Não é um limite, né? É uma recomendação da própria SolidWorks. Lembrando, 30 é uma recomendação da SolidWorks. É lógico que a gente pode trabalhar com valores maiores se a gente precisar, mas evite sempre trabalhar com valores muito mais altos do que isso. E a gente tem um último campo aqui chamado posicionamento de submontagens flexíveis. A gente não viu muito bem até agora o que é uma montagem flexível, mas basicamente eu falei para vocês que quando eu crio um subconjunto, eu deixo de calcular o que está ali dentro, né? Eu começo a calcular como se fosse um bloco. Se aquele subconjunto tinha movimento, eu deixo de calcular aquele movimento. Então, se era um atuador pneumático, por exemplo, quando eu crio esse atuador pneumático e falo que ele é um subconjunto e coloco ele dentro de um outro conjunto, eu deixo de ler o movimento daquele atuador pneumático. A qualquer momento eu posso tornar esse atuador pneumático um conjunto flexível. E quando eu faço isso, eu começo a calcular todos os posicionamentos que estão ali dentro. Lógico que isso é mais complexo e toma mais tempo de cálculo do SolidWorks. E é aqui que a gente vê quantos posicionamentos estão ocupando a sua memória, por estarem sendo considerados como posicionamentos flexíveis. Lembrando, sempre que possível, trabalhar com um número menor possível aqui nesse campo. Bom, eu tenho aqui 3 exemplos da mesma montagem, só que feita em estruturas diferentes. No primeiro aqui da esquerda, a gente tem que imaginar que essa aqui é exatamente a mesma montagem, são os mesmos arquivos de peça. No exemplo da esquerda, eu criei um subconjunto e eu tenho então no nível superior 2 componentes. E eu tenho, por consequência, apenas 3 posicionamentos. Tá? Por quê? Porque eu criei um subconjunto e dentro dele eu coloquei algumas outras peças com outros posicionamentos. Aquele subconjunto que está ali dentro, eu não estou calculando. No exemplo da direita, eu fiz a mesma montagem, só que eu fiz colocando todo mundo no nível superior. Eu não criei em nenhum momento um subconjunto. Eu coloquei todo mundo no nível superior. E por conta disso, a quantidade de posicionamentos que eu tive que fazer em um único nível subiu. Eu tive que fazer mais posicionamentos por conta disso. No exemplo da direita, é a mesma montagem, está feita com subconjunto, só que dessa vez eu estou considerando ela como flexível. Eu estou nesse momento lendo os posicionamentos que estão dentro daquela montagem. Entre esses 3 tipos, o mais rápido é o da esquerda. O que consome menos memória e o que vai entregar um desempenho maior para você é a estrutura de montagem da esquerda. Porque ela acaba necessitando de menos posicionamentos para serem calculados e menos arquivos na sua memória RAM. Você está necessitando de menos arquivos dentro da sua memória RAM nesse momento. Outro ponto importante e que está aparecendo para a gente em todos esses níveis, todas essas diferentes estruturas, essa setinha que está em vermelho aqui aparecendo do lado do nome do componente. Essa setinha geralmente ela aparece em componentes que possuem referência externa. São arquivos de peça que dependem de um outro arquivo para poder existir. É como se você vinculasse uma peça com outra. A dimensão de uma muda, a outra muda junto. Referências externas
acabam tornando o processamento mais lento, porque quando você vai abrir uma peça, você precisa calcular a geometria da outra primeiro. Então, sempre que possível, evite utilizar referências externas, né? Se você pode trabalhar sem usar referências externas, trabalhe, porque isso vai te entregar um desempenho mais rápido, né? Um melhor desempenho, na verdade. Então, nesse momento, a gente fez as anotações e a gente entendeu se a nossa montagem tá com uma estrutura boa ou não. Se a gente criou os níveis que a gente precisava, se a gente criou as submontagens que a gente precisava, se a gente tem muitos posicionamentos ou não. Nesse momento, então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a estrutura da montagem. Do mesmo jeito que a maneira como que você monta os seus conjuntos pode prejudicar o desempenho, quando você faz isso no desenho, você também pode ter uma alteração de desempenho. Então, dependendo da maneira como que você faz o seu desenho em 2D, você pode ter um desempenho lento ou um desempenho mais rápido. Bom, então vamos lá, conversando sobre desempenho. A gente tem aqui um exemplo de um desenho com várias vistas, várias dimensões, tá? Arquivos 2D geralmente são os arquivos que consomem mais tempo do computador para poderem ser calculados. Por quê? Quando você vai abrir um arquivo 2D, a primeira coisa que o SolidWorks tem que fazer é carregar os componentes 3D no seu computador. E é por isso que geralmente o 2D é um ambiente que pode entregar um desempenho mais lento para você, porque você tem que calcular duas coisas ao mesmo tempo. As informações 3D e depois as informações 2D. Isso significa pra gente, em termos práticos, que a maneira como que você faz o seu desenho em 2D influencia o desempenho do seu SolidWorks. Quais são os fatores, então, que eu posso procurar? Então, eu tenho algumas coisas no meu desenho, né? O que está feito nesse desenho que prejudica o desempenho do SolidWorks? Quais são esses fatores? Primeiro, quantidade de vistas feitas na sua folha. Quanto mais vistas você tem, mais representações gráficas do mesmo componente você tem que calcular a todo instante. É aquela história das arestas, né? Então, cada vista possui uma certa quantidade de arestas. Quanto mais vistas você tiver, mais arestas você está calculando ao mesmo tempo. Quantidade de folhas feitas no seu desenho. Então, em uma única folha, eu posso ter N vistas. Se eu tiver duas folhas, eu tenho duas vezes aquela quantidade de vistas, geralmente, né? Quanto mais folhas você tem, mais vistas você tem que calcular a todo instante. Quantidade de tabelas. Tabelas são recursos extremamente complexos do ambiente 2D, porque a tabela tem que calcular muitas informações ao mesmo tempo e exibir todas elas em maneira de nota. Então, quanto mais tabelas você tem na mesma folha, ou quanto mais tabelas você tem no mesmo desenho, mais complexo é o seu desenho 2D. E achuras. Achuras também são recursos extremamente complexos, porque uma achura feita, ela tem que a todo instante calcular qual que é a área das faces que você está fazendo a achura, para poder exibir para você o resultado final, né? Então, a todo instante, o SolidWorks tem que calcular qual que é a área, saber qual que é a posição daquela face que vai ficar achurada, né? Para poder exibir para você o resultado final, que é a achura. Bom, então, esses são os fatores que influenciam o desempenho do seu desenho 2D negativamente. Como que eu sei qual que é o tempo de reconstrução, por exemplo, do meu 2D? Se eu tenho várias folhas, qual que é a folha mais complexa daquele desenho? Se eu tenho várias vistas, qual que é a vista que leva mais tempo para poder ser calculada? Eu consigo, dentro do desenho 2D, clicar na aba Avaliar, e dentro da aba Avaliar eu vou clicar no botão Avaliação de Desempenho. É aqui dentro que eu consigo ver o tempo de reconstrução de cada uma das folhas e de cada uma das vistas, como se fosse aquele tempo de reconstrução do componente 3D. Essa é a janela, né? Aqui eu tenho algumas informações, são menos informações do que no ambiente 3D, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o tempo de reconstrução da folha. É basicamente aquele tempo de reconstrução que a gente viu do componente 3D, né? É o tempo que o SolidWorks leva para poder calcular a folha por completo. E aqui a gente tem o tempo de reconstrução da vista em si. Então a folha tem um tempo de reconstrução, mas a própria vista tem o seu tempo independente de reconstrução, né? Aqui é o tempo que cada uma das vistas está levando para poder ser lida. Com isso, a gente chega ao fim da análise da complexidade do projeto. Te aguardo na próxima videoaula para a gente continuar com os próximos tópicos. Muito obrigado! Obrigada por ter assistido a esse episódio. Para quem assistiu no dia do lançamento, nós iremos liberar um link exclusivo para vocês se inscreverem e terem uma consultoria para tirar as suas dúvidas e esclarecimentos com o nosso engenheiro Jean Costa amanhã às 13h30 da tarde. Traga suas dúvidas e te esperamos lá. Até o próximo! Acho que